Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu pet faz parte da nossa família. Programa 25 Pet começando. Estamos aqui com a nossa querida Ruane, do projeto GAC, Grupo de Apoio aos Coelhos. E, gente, o assunto de hoje é dia de Páscoa. E o símbolo da Páscoa são os coelhinhos. Mas, Ruane, coelho não é brinquedo, não é mesmo? Isso aí, Daiane, um prazer, pessoal. Olá, tudo bom? Realmente, coelho não é brinquedo, pelo contrário, eles são uns animais fofinhos, uma gracinha, porém não é o brinquedo. O brinquedo é aquele coelhinho de ursinha, aquela pelucinha que a gente dá para a criança e ela pode fazer o que ela quiser com ele. Mas o coelho não. O coelho ele é um animal, ele tem sentimentos, ele sofre junto, então assim, cuidado. Coelho não é brinquedo. Gente, o coelho, assim como os cãezinhos e os gatinhos, ele é um ser vivo e ele tem sentimentos. Então, muitas vezes a gente fala assim, ah, eu vou dar um coelhinho porque ele é tão fofo. E é mesmo, ele é uma delícia. Mas também, quando a gente leva um animalzinho para casa, a gente está trazendo um novo membro da família. Porque um coelhinho, assim como os gatos e os cãezinhos, ele também precisa comer, ele também precisa ir ao veterinário, ele também precisa de um espaço, ele precisa de atenção, ele precisa de carinho, eles têm sentimentos. Então, quando a gente leva um animalzinho para casa, a gente tem que pensar em tudo isso, que na verdade é um membro da família que a gente está trazendo para nossa casa. E agora é um ponto muito importante: muita gente quer dar de presente um coelho. E aí, às vezes, não conversa com a família que vai receber, né, Ruane? O coitadinho do Verdade. animalzinho. E aí a família se vê com aquela coisa fofa, mas acaba sendo um novo membro da família e às vezes não foi planejado, não é? Sim, e assim, a gente tem que tomar cuidado porque eles são muito sensíveis. Então, sair do ambiente que ele está e ir para um outro ambiente pode causar um estresse muito grande nele, ele pode vir até a falecer. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. A gente não é contra você ter um coelho, pelo contrário, ele é um dos terceiros animais aí que virou, né, os queridinhos da família. Ele é um animal considerado exótico, então assim, tem veterinário específico para ele, não é qualquer veterinário que vai atender, que diferente de cachorro e gato, mas assim, o cuidado com ele também tem que ser muito atencioso, ter espaço, não deixar o bichinho na gaiola, porque eles querem brincar, querem correr. Ele não come só cenoura. Esse que a mídia traz aí que coelho só come cenoura, ele não come cenoura, pelo contrário. A cenoura é um petisco para ele, então é um pedacinho que você vai dar. Então, assim, tem uma alimentação balanceada, ele tem que ter os cuidados, e nessa época de Páscoa a gente trabalha aí fortemente essa conscientização, não dê para uma criança sem conversar com os pais antes, ver se é possível, porque infelizmente era o maior número, né, que a gente tem aí de coelho abandonado é depois da Páscoa, então tem que sentar, conversar, se puder ter uma poupança para que se esse coelho precisar de uma necessidade especial, ir por um veterinário que não é tão barato quanto o pessoal acha que é. Então, assim, a gente precisa ter um cuidado, porque como a Daiane falou, ele é da nossa família, né? É como se fosse um novo membro que acabou de chegar e precisa de todo aquele cuidado. Gente, é verdade. A Ruane falou vários pontos aqui para a gente pensar juntos, não é? Mas realmente, um coelhinho, ele é um animalzinho, ele é um ser vivo, como outro qualquer. Então, realmente, ele precisa ir ao veterinário. É necessário, pelo menos, fazer uma vez por ano um check-up. O ideal é que os coelhinhos sejam castrados, viu, gente? Porque Com certeza. ainda mais se você tem mais de um num espaço, por mais que você fale assim, ah, dois machos, duas fêmeas, mas às vezes pode ser ter um equívoco. Então, assim, o ideal realmente é que os animaizinhos sejam castrados. O coelho precisa de uma
uma alimentação balanceada, não é só a cenoura, como falou muito bem a Ruane, porque ele é um animalzinho, ele é um ser vivo, ele não vai sobreviver com alimento só para o resto da vida. Então, realmente tem que pensar nisso. Ele precisa de alimentos para desgastar os dentinhos, senão a mordedura dele fica torta. Então, tem vários pontos aqui a ser levado em consideração e que exigem o cuidado, a atenção dos tutores. Mas agora o lado bom. O coelho é um animalzinho extremamente amoroso. Tem vários casos que a gente conhece dos animaizinhos ficar seguindo os tutores pela casa inteira. Eles são uma Isso. delícia para ter na cama com a gente, para ler um É. livro. Eles vêm se aconchegando, e isso é E muito são gostoso. muito inteligentes, muito inteligentes. Você ensina, pega brinquedinho, começa a ensinar ele a jogar para cima, pegar. Eles são uns animais assim, muito inteligentes. Ai, gente, não é uma delícia? E eles são muito fofos. Vamos conferir aqui algumas imagens? Gente, que delícia ter um coelhinho em casa, não é mesmo? Agora, Ruane, eles também podem ser ciumentos de algum objeto, né? Porque eu já vi relatos, inclusive de amigas que têm coelhinhos, que, por exemplo, quando eles querem atenção e você não dá muita atenção para eles de início, eles vão lá e meio que dão aquelas mordidinhas no seu objeto. Por exemplo, eu tinha uma amiga que tinha um celular e ela deixou, estava falando no celular e depois deixou ele carregando. E aí, e o coelho queria brincar e ela falando no celular. A hora que ela colocou o celular para carregar, ele foi lá e roeu o fio do celular. Eles adoram fio, a gente sempre orienta, né? Deixar os fios altos, porque para eles, né, eles não sabem, para eles é algo diferente. E sim, eles fazem para chamar atenção, né? Ou eles dão uma mordidinha em alguma coisa, ou eles vão lá, faz xixi para chamar sua atenção. Então, se a gente for comparar, tem cachorro que tenta desligar computador, gato que bate na tela, a gente vê aí nas redes sociais chamando atenção. O coelho não é diferente. Ele também quer atenção, ele quer que você brinca com ele, que você interage com ele. Não é ficar 24 horas com ele, mas sim, ter um tempo de qualidade com ele, né? Ele quer brincar, ele quer interagir. E eles são megas inteligentes. Então, assim, eles aprendem as coisas muito fáceis. É muito gostoso, muito, muito gostoso mesmo. Agora que você falou um ponto muito importante, porque muitas vezes as pessoas associam o coelho, né, com bagunça, por exemplo, ele faz muito xixi, ele tem cheiro forte, mas isso não é verdade, não é mesmo? É como qualquer outro animal. Uma vez que você o ensine, né, você meio que adestrá-lo, né, naquele local correto de fazer as necessidades, eles aprendem rapidamente, não é? Porque tem muita gente que tem animal solto em casa. Sim, sim, a gente tem relatos. Eu mesmo, o meu faleceu faz pouco tempo, infelizmente, mas ele tinha o banheirinho dele. E se tivesse fechado ou ele não conseguisse entrar, ele vinha me cutucar até eu entender que ele queria o banheiro. Então, meio que ele sentava do jeito dele, né? Mas ele fazia necessidade no mesmo lugar. E hoje a gente tem muitas coisas no mercado que tira esse cheiro, tira essa coisa que o pessoal fala, coelho, o cheiro da urina é muito forte. É forte se você não cuidar, se você não limpar. Isso de qualquer animal, não só do coelho. Se você deixar acumular de um cachorro, do gato, também vai ter. Então, assim, hoje a gente tem no mercado bastante coisas voltadas para animais exóticos, para um coelho. Então, é fácil, né, você conseguir achar, mas tem que ter esse cuidado, assim, a limpeza, eles são limpos, eles se limpam, não precisa dar banho em coelho, não tem vacina aqui no Brasil para o coelho. Então, assim, eles são muito limpos.
Então, acho que é muito mais fácil ter o coelhinho ali do que um cachorro que você tem que mandar pro pet, para tosar, para então assim, ele mesmo se toma banho e eles são bem limpinhos. Olha só, gente, quanta informação importante. Ai, gente, que gostoso ter um coelhinho em casa, uma delícia. E aquele pelinho dele realmente é muito macio, é uma delícia você se aconchegar com um coelhinho, não é? Muito fofinho. Agora, tem aqui alguns pontos de atenção. Muita gente fala assim: ah, eu vou fazer um cercadinho lá no quintal e vou deixar ele lá. Mas aqui, gente, segue um ponto, né? Porque a gente já tem relatos, eu acho que você, Ruane, também deve ter mais algumas histórias de gente que foi lá e plantou uma grama e fez um cercado para o coelho, daí foi procurar cadê o coelho? Ele cavou uma toca e fugiu. A gente tem E que a tomar muito pessoa teve que cuidado. ficar vasculhando a vizinhança para achar o coelhinho de volta. E não só isso, né? Eles também são presas. Então, assim, a gente tem que pensar nessa questão. Toda vez que você for levar o coelho para o quintal, você tem que ficar de olho para não vir nenhum outro animal atacar ele, não ter esse problema. Pode levar e deve levar ele em um espaço que você tenha o controle. Eles adoram cavar, eles adoram se esconder. Então, assim, você pode ter brinquedos que ele pode fazer isso, que seria aquelas cabaninhas, aqueles túnel para ele entrar e sair, oferecer feno, que é muito importante, porque diferente do gato, o gato, quando ele se dá banho, ele expele aquele bolo de pelo. O coelho não consegue. Então, o feno ajuda muito nessa parte. E os brinquedos ajudam a desgastar o dente. Porque senão foi como a Daiane falou, o dente cresce e daqui a pouco ele está com um dente enorme, não consegue comer, porque o dente dele cresce a vida inteira. Então, ele precisa desgastar esse dente. Então, sempre que for levar ele no ambiente aberto, tem que estar perto, tem que vigiar para ele não virar uma presa ou ele cavar e fugir. E aí você tem que sair correndo atrás dele para tentar recuperar. Porque tem vezes que ele é muito rápido, né? Então tem vezes que pode ser que não consiga. Ai, é verdade, não é? Por isso, gente, veterinário é sempre uma ótima opção. Muitas vezes você que adquiriu, né, que trouxe para casa um novo amigo, tem algumas dúvidas, tem a ONG, né, a GAC, mas também o veterinário local pode trazer muitas ali informações, dar muitas dicas para você de como cuidar do seu animalzinho. E pensando nisso aqui em Jundiaí, a gente tem uma ótima opção que é o Hospital Veterinário Dog Saúde, aberto 24 horas. Vamos conferir o comercial? Hospital Veterinário Dog Saúde, ambiente acolhedor, onde seu animalzinho se sente em casa. Na recepção, é possível fazer novos amigos. Além do espaço para o atendimento dos cães, conta ainda com o espaço dedicado para o atendimento dos gatinhos, o Cat Saúde. Atendimento com muito carinho, com veterinários de plantão 24 horas por dia. E ainda, uma equipe de especialistas. Com uma estrutura completa e modernos equipamentos para exames, o seu animalzinho é diagnosticado no local e muito rapidamente. E ainda, conta com estacionamento coberto para o conforto e praticidade dos nossos clientes. Visite também nossa nova clínica no bairro Eloy Chaves, localizada dentro da Petland, no mesmo espaço do Roldão. Assim, seu pet sai para um passeio e nem percebe que está no veterinário. Hospital Veterinário Dog Saúde, um lugar pensado para você e seu pet. Aqui, o seu animal faz parte da nossa família. Rua Rangel Pestana, 1178, Centro. Rua Chiara Lubick, 67.501, Parque Eloy Chaves. Estamos de volta. Ai, Ruane, eu tô adorando conversar com você, né? Ai, muito. Obrigada aí pelo convite, por abrir essa porta aí para o GAC. E foi o que a Daiane falou. Consulte sempre um veterinário, tem o nosso site, tem o nosso Insta, Facebook, nosso Instagram, a gente sempre dá dicas. Mas, sim, se você foi premiado com coelhinho, dá muito amor para ele. Muito. Porque ele vai retribuir todo esse amor. Ele não vai só receber e ser um animalzinho egoísta. Ele vai retribuir e você e seu filho, sua filha,
vão ver esse carinho que eles têm. Agora, Ruane, quantos anos vive mais ou menos um coelhinho? Então, eles têm uma média grande aí de vida para considerado para um animal, né, pequenininho, assim, a gente tem alguns que vivem mais de 12 anos, então, assim, a média deles são grande, e se você cuidar, nossa, ele vai ficar velhinho, e assim, a gente tem história de coelhinho que chegou no GAC depois de 7 anos, porque foi muito maltratado, foi abandonado, e aí a gente resgatou, fez todo o trabalho, porque todo animal que a gente resgata, a gente castra, faz todos os exames, faz a castração, e a gente só deixa ele para adoção depois que está tudo ok, que não tem nenhum problema de saúde, ou que ele seja castrado, que foi o que a Daiane falou. A gente acha que é 2 machos, daqui a pouco aparece um monte de filhotinhos, que isso acontece muito. Então, assim, eles têm um tempo grande de vida, então dá para viver bastante aí e na família e curtir bastante eles. Agora, Ruane, os animais, os coelhinhos são animais muito sensíveis. E um ponto muito interessante que me chamou muita atenção foi que eles podem morrer de susto, não é? Então, muitas vezes, o cachorro veio para cima, mas nem chegou a morder o animalzinho e ele morreu de susto. E isso acontece com muita frequência, não é? Infelizmente acontece, eles são muito sensíveis. Por exemplo, a gente vai ter o evento presencial do GAC, já deixo o convite aí para vocês que são de São Paulo. Vamos ter nosso primeiro encontro do GAC, para a gente ter esse contato entre voluntário, os nossos seguidores, nossos padrinhos, mas a gente está pedindo para não levar os coelhos, por causa disso mesmo, porque é um ambiente diferente, onde vai ter muita gente, né? Então ele vai se assustar, e aí, tipo, é o que a Daiane falou, ele vê o cachorro nem atacou ele, só latiu ou só fez algum som, para ele é muito mais alto, então ele acaba falecendo. Tem como juntar cachorro, gato, com qualquer animal? Tem, mas tem que fazendo isso aos poucos, tem que adaptar o coelho com eles, não simplesmente largar, que pode ocorrer dele falecer por causa do susto ou por qualquer outro motivo, né? Mas sim, eles são muito sensíveis. A gente acha que não, eles são animais muito espertos, mas também são sensíveis, né? Então a gente tem que tomar esse grande cuidado com eles. E um outro ponto também muito importante, eles são tão sensíveis que muitas vezes, se eles forem devolvidos, não é? Eles podem morrer, de tristeza por ter sido devolvido, não é? A gente faz sempre essa adaptação, né? A gente vai com carinho. Quando ele vai para o veterinário, quando ele chega aqui no GAC, você vê que ele tá tão sofrido que ele não quer ficar perto do ser humano, né? Então, assim, o veterinário tem que ter aquele cuidado, a gente faz todos os exames para ver se não tem nenhum problema de saúde, ou se caiu no chão, tem problema na coluna, não anda. A gente já teve coelhos que perdeu os movimentos das patas. Então, assim, a gente faz todo esse acompanhamento. E quando ele vai para um lar temporário, tem essa fase de adaptação, porque hoje o GAC não tem uma casa do GAC ainda, né? É o nosso futuro sonho aí que a gente pretende. Então, a gente tem voluntários que recebem esses coelhos em casa e fica com ele por um tempo. Mas tem essa fase de adaptação. Não adianta você pegar o coelho hoje e querer que ele já venha te lamber, deita no seu colo. Existe alguns que faz isso? Existe. Mas a maioria tem essa fase de adaptação. E a gente sempre pede para todos que adotam com a gente, se tiver qualquer problema, aciona a gente antes de abandonar ele, porque ele é um ser humano e ele precisa de carinho, precisa de amor, então a gente sempre está aberto aí para todos os casos que a gente consegue ajudar. Algumas pessoas falam, nossa, ONG de coelho, mas não tem coelho abandonado. Infelizmente tem, e assim, a gente sempre tem uma fila de resgate, porque a gente infelizmente não tem como resgatar todos. Nosso sonho era resgatar todos que aparecesse, né? Todos os casos. Mas a gente depende muito de espaço, questão financeira. Então, assim, a gente tem que muitas vezes negar, não querendo negar, com muita dor no coração o resgate, mas existe assim um alto número de coelhos que são abandonados. Hoje a gente está em aí, quase 30 coelhos em nossa tutela. A gente teve um resgate grande recentemente, e esses resgates grandes sempre vêm coelhos grávidas, com os filhotinhos,
porque acham que era 2 fêmeas, 2 machos, e quando foi ver, estava grávida. E sempre eles vêm, infelizmente, muito maltratados, não cuidados, então, assim, precisamos ter essa atenção. Mas vamos conferir mais algumas imagens desses animaizinhos fofos. Se animou a ter um animalzinho, um coelhinho como seu novo amigo? Porque o Grupo GAC também tem a sessão de adoção. É isso mesmo, Ruane? É isso mesmo, Daiane, a gente tem sim. Quando a gente recebe o pedido de resgate, a gente resgata o coelho, faz todo o processo com o veterinário, exame, faz a castração, caso ele não seja. Todos os nossos coelhos são castrados, para não correr o risco da procriação aí em demanda e escala. E nessa época de Páscoa a gente pausa, né, as adoções por causa disso. O pessoal associa muito, infelizmente, que Páscoa tem que dar um coelho. E acontece isso, eu dou o coelho sem comunicar a família, e o coelho é um animal, ele precisa de todo o cuidado. Então, assim, vai dar um presente, conversa com a família, vê se querem, se vão, né, querer adaptar o coelho. Eles são muito dóceis, mas nosso projeto, a nossa missão é a conscientização, né? Não somente de comprar e sair dando os coelhos. A gente não compre, adote. A gente tem aqui o nosso formulário de adoção no nosso site, no nosso Instagram. Se você quiser adotar um coelho, entra lá, a gente vai fazer uma entrevista, vai te explicar o cuidado que precisa ser. Então, é uma adoção consciente, não é simplesmente falar, eu vou lá e pego. Então, assim, a gente tem todo esse cuidado, porque ele é um ser vivo, ele precisa muito de amor, ele precisa muito de carinho, uma alimentação balanceada, precisa ser cuidado e ser amado. Então, evite dar o coelho se a família não quiser. Se a família não quiser, dá o coelhinho de pelúcia, que não vai ter problema. Ruane, muito obrigada por participar do programa. Foi um prazer ter você aqui. Nós encerramos, então, com a nossa coluna de adoção, hoje em parceria com o Grupo GAC. Logo em seguida, com o seu Pedro e seus 2 filhos assistindo ao jogo do Corinthians, ali torcendo pelo seu time de coração. Muito obrigada a você e até o próximo programa.
Programa 25 Pet, um oferecimento Hospital Veterinário Dog Saúde, onde o seu pet faz parte da nossa família.